Alrighty, you can come with me. If not, you be the one that be leaving the league. Got the home team advantage, we can get this cheese. We strong, we deep, we creep, we from the streets. You alrighty, you can come with me. If not, you be the one that be leaving the league. Got the home team advantage, we can get this cheese. We strong, we deep, we creep, we from the streets. Bom, gente, hoje a live vai ser um tema muito importante que vem sendo pauta nessas 2 últimas semanas, de várias coisas que aconteceram em relação ao racismo. Vai ser um tema bem importante e eu quero a participação de vocês aqui com a gente. O Beto, ele é quem comanda aqui em Cambuí os eventos da comunidade negra e tudo mais. Então eu quero contar com vocês, podem fazer perguntas, interagir com a gente. Eu tenho as minhas perguntas aqui também, que eu vou estar fazendo para ele. E a gente vai conversando e queremos a participação de todos aqui com a gente, tá ok? Eu já vou chamar o Beto, ele vai apresentar para vocês e vamos dar continuidade à live. Já chamei o Beto. Boa noite. Beto já está aqui com a gente. Boa noite, Beto. Seja bem-vindo. Obrigado. Dá para ouvir certinho minha voz aí? Tá travando um pouquinho, mas ele tá estabilizando. Peraí, vamos ver se vai voltar ao normal. Aí, acho que agora deu. Agora deu para ouvir minha voz certinho? Deu, agora já tá tirando. Tá, beleza. Boa noite, então, Eneida. Boa noite ao pessoal que está aí, né, na live. O pessoal tá chegando também. Tudo. Beto, gostaria que você se apresentasse para o pessoal, porque tem os seus seguidores, tem os meus também. Então, para o pessoal estar te conhecendo e sabendo que a gente vai conversar hoje. Beleza. Então, né, eu sou o Beto Zulu, né, aqui da cidade de Cambuí. Eu sou do movimento da cultura negra, né? Eu fiz até uma lista aqui, Eneida, até para dar uma passada bem rápida aqui. É que é pouca coisa. Então, eu sou assim, em 2001, a gente lançou a Posse Piva, né? Eu fui presidente da Posse Piva, sou poeta, fiz a primeira Semana da Consciência Negra em 2002, né, aqui na cidade de Cambuí, produtor de curta-metragem, fui rapper, produtor de evento de rap, integrante da ONG Zulu Nation, que é uma ONG internacional do hip hop. Fiz o primeiro Agosto Negro em 2003 na cidade de Cambuí. A primeira passeata contra a discriminação também nós fizemos aqui em 2003. Né? Sou ex-dançarino, ex-professor de dança de rua, palestrante, neto e filho de congadeiros. Fiz a primeira festa black na cidade de Cambuí em 2005 e foi o primeiro desfile da Beleza Negra em 2005 também que a gente fez. DJ, integrante da Escola de Samba Estamos Aí, radialista, agora estou dando uma de radialista aí também. Então, produtor de eventos culturais, militante da cultura negra da cidade de Cambuí. Fui presidente do Somo, uma ONG também que foi muito forte aqui na cidade de Cambuí. Fui suplente da Associação dos Violeiros de Cambuí, corredor, conselheiro da Cultura Popular do Conselho Municipal de Política Cultural aqui da cidade de Cambuí, que tomei posse em 2017, faço caminhada turística e sou youtuber. Só isso. Nossa, um pouco. Bicho. Um pouco, né? É um pouquinho do que e a vida inteira você teve envolvido na parte, sendo militante como eu vou explicar? Sendo militante da comunidade negra, então. Você sempre esteve à frente e sempre esteve por conta disso, desse movimento contra o racismo e contra o preconceito e tudo mais. Eu sempre tive à frente de tudo, né? Desde quando eu me conheci por negro, né? Desde quando eu me reconheci mesmo, que eu falei assim, não, eu sou negro e disso eu me orgulho. Aí desde então, desde 2003, desde 2001, né, na verdade, aí eu estou militando sempre. Sempre eu estou à frente de algo relacionado a isso. E assim, quando você
na sua vida, você sofreu muito preconceito por ser negro desde criança? Quando você, se você teve um preconceito com si mesmo, se você se sentia, como se fala, não aceitava, às vezes por medo ou por insegurança de sofrer algum preconceito? Ah, sim, né? Então, desde o momento que a gente nasce negro no Brasil, a gente já sofre o preconceito, o racismo e a discriminação, né? Então, eu tenho, assim, uma ideia, né, um momento da minha cabeça que foi lá em São Paulo, quando eu morava lá em São Paulo, né? Então, meu pai me levou na escola, certo? Meu pai levou uma vez e minha mãe levava na escola, né? E os meus amiguinhos, na época, eles viram meu pai e perguntaram para mim por que meu pai era branco e minha mãe era negra, né? E por que eu não nasci branco, né? Uhum. E aquilo ali para mim ficou na minha cabeça, né? E aí aí eu cheguei para minha mãe e perguntei, né, para minha mãe por que eu nasci negro e não nasci branco igual meu pai, que meu pai tem olho meio claro e tal. Aí ela foi explicar para mim, né, tudo, mas isso ficou na minha cabeça. E todo dia, né, toda semana, a gente sofre o racismo ou o preconceito e discriminação de alguma maneira, seja ela velada ou seja ela assim escancarada, né? Então, sempre na minha vida eu já sofri com isso na escola, no trabalho, na rua, né? Então, eu sempre sofro com isso. Mas hoje em dia, eu sofro com isso, o racismo e tal, mas eu sei como lidar. Hoje eu Uhum. já estudei, então já peguei informação, então eu sei como lidar com isso. Mas antes, eu não sabia lidar, não. Esse que é o problema. É em falta de informação para a gente saber lidar com isso. Essa semana nós tivemos uma pauta sobre o racismo no Fantástico, não sei se alguém assistiu, e uma coisa que eu achei, assim, que eu fiquei até chocada, mas eu Hum, achei, no mesmo momento que eu fiquei chocada, eu achei interessante pela parte da mãe da criança, que eles certo. moravam na favela e eles eram Uhum, negros, e ela foi e falou para a criança, ensinou ele desde criança, que se ele vê polícia, ele não sai correndo. Daí que exato. a criança pegou, olhou para ela, virou e falou assim, mas mãe, por que eu não posso sair correndo? Eu falei, porque senão eles vêm atrás de você. E pode ser que eles É, entrem dentro de exatamente. casa, pode ser que eles deem tiro, por quê? É aquele negócio, você não está errado, por que você vai sair correndo? Só que às vezes criança, a gente também tem essa mania de colocar como fala, a criança não fazer coisa errada, porque senão a polícia vai pegar ela. Daí o que aconteceu? A criança vê a polícia, sai correndo e a polícia vai atrás do menino. E eu achei interessante dessa forma que ela falou com ele, para ele não ter esse medo Uhum, da polícia e não sair correndo, porque senão a polícia podia ir atrás achando que ele tinha alguma coisa errada com ele, né? Então a gente vê como que as situações que a gente vive hoje em dia e como que a gente tem que lidar com essas situações, né? E eu imagino que seja muito difícil. Hoje eu postei um vídeo, para quem me segue, não sei se chegou a ver, que é da Jennifer Nascimento. Não sei se você chegou a ver esse vídeo que eu postei hoje no meu Stories. não, não cheguei a ver, não. Não, não vi. E, Não cheguei então, a ver. ele é bem legal. E ele compara para as pessoas verem a realidade, entendeu? E, tipo, Uhum, parar de saber tratar as pessoas com igualdade. Ninguém é diferente de ninguém. Então, não, ninguém é igual a ninguém, mas, tipo, a cor da pele não uhum. muda a, a essência da pessoa, né? Então, mas foi. Esse vídeo é bem interessante e é uma comparação legal que dá um tapa na cara de quem tem esse preconceito e tudo mais. Mas Depois eu vou dar uma olhada. é legal sim. Mas bom. Então a gente vai Hum, conversando. Pessoal, quem está chegando, se quiser interagir com a gente, pode fazer perguntas. Eu tenho aqui minhas perguntinhas que vamos já lá. passei para o Beto hoje Uhum. para a gente ir conversando sobre esse assunto. E então, quem quiser fazer sua pergunta, pode estar
participando com a gente também. Beto, cadê? Hoje em dia, para você, o que mais dói quando falam algo relacionado à sua cor? Bem, o que dói mais, na verdade, não é nem quando, mas assim, o que dói mais é quando um irmão ou uma irmã de cor, ele mesmo fala para o outro negro isso, né? Ele mesmo tem o racismo, tem o próprio preconceito com os próprios irmãos. Então, para mim, dói mais isso, porque em vez deles estarem nos ajudando, né, eles estão diminuindo a autoestima do próprio irmão, né? São os negros e as negras, assim que eu falo, que a gente fala que são negros de alma branca, vamos dizer assim, né? Porque eles mesmos são o próprio racista deles mesmos, os próprios irmãos, né? Isso me dói muito. E o que me dói mais ainda é saber que tem negros e negras que eles falam assim, não, eu nunca sofri racismo na minha vida, eu nunca tive um preconceito e tal. Isso me dói porque às vezes eles estão com os olhos tampados, né? Porque aqui no Brasil, dificilmente um negro não sofreu racismo ou um preconceito, seja de qualquer forma. Então, para mim, dói, porque saber com que... Eu acho que eles tampam o olho porque é muito dolorido, sabe? A gente sofreu um racismo, sofreu uma forma de preconceito, seja ele como for. Então, eu acho que para tampar aquela dor, ele fala assim, ah, não, isso daí não é nada, isso daí não é racismo, isso daí não é uma discriminação que eles estão fazendo. Para mim, dói muito isso. Então, é o que mais dói. É saber dessas dois detalhes. Aqui a gente tem uma pergunta, quer ver? Do Wesley. Beto, conta uma coisa bem legal que você gosta em ser negro no Brasil. Uma coisa bem legal que eu gosto de ser negro? Uma coisa bem legal. Olha, uma coisa legal de ser negro no Brasil, legal. A música, por exemplo, né? A música é legal. Por eu gosto de ser negro, assim, vou dizer a dança que é muito legal também. Eu gosto de ser negro porque, assim, a música negra no Brasil e no mundo também é uma coisa, assim, bem diversificada, né? E bem enraizada. E eu gosto muito, muito mesmo da congada, por exemplo, né? Eu gosto muito de estar dançando a congada, fazer várias apresentações e mostrar, né, a brasileira, que é uma cultura que a gente vem descendendo disso, né? Para mim, isso aí é fantástico. E em relação ao Brasil, você acha que o Brasil, no caso, hoje, você que é militante nessa coisa da comunidade negra, você acha que o Brasil hoje é o país mais racista do mundo? Hoje eu li uma matéria sobre isso. Se ele não é o mais, ele é o segundo, né? Mas para mim o Brasil é um dos países mais racistas do mundo, né? Até porque eles têm uma forma de racismo meio que, vamos dizer, meio que velado, meio que dentro das piadinhas, né? Dentro de uma fala aqui, outra fala ali. Então eu acho que o Brasil é um dos países mais racistas do mundo. E o Brasil, ele não fala assim, não, eu sou racista. Ele fala assim, a gente não é isso, não. Então, eu acho que o Brasil é um dos. Só que, né, ele não fala que é. Mas é. Eu li hoje uma matéria sobre isso com a Glória Maria. Fizeram essa pergunta para ela também. E ela falou que ela acha que o Brasil é o país mais racista que existe no mundo, né? Eu acredito que pelo fato dela já ter rodado o mundo, né? E viver no Brasil, acredito que ela veja que o Brasil acaba sendo o país mais racista do mundo, infelizmente. Então, em forma de... O brasileiro ele é muito piadista, né? O brasileiro gosta muito de fazer música. Então, e dentro dessas piadas, eles colocam conotações racistas, né? Sempre estão colocando ali, dentro de brincadeiras, assim, quem no Brasil nunca sofreu, principalmente assim na escola, né? Um negro ou uma negra. Esse é meu neguinho. Ô, neguinho! Não sabe lutar. Então, uma dessas daí,
é racismo. O Brasil tem muito disso, né? Uhum. E aqui, no caso, tem mais uma pergunta. Qual sua posição diante de todo este movimento antirracismo nas últimas semanas? A minha posição é a seguinte, eu gostaria muito de estar na linha de frente junto com eles lá. Igual eu estava conversando com a minha esposa agora há pouco, né? Se não fosse o Covid, se não fosse, né, a gente estar dentro de casa, precisar, né? Claro que a gente precisa estar dentro de casa, eu já tinha, né, agitado o pessoal na cidade de Cambuí para a gente fazer, né, a manifestação aqui na cidade de Cambuí. Com certeza a gente já tinha manifestação. A gente fez manifestação em 2003, né, que foi uma manifestação que não era mundial, né, e a gente conseguiu fazer aqui. E agora, mundial, seria... Eu já tinha feito já. E Incrível, né? E eu tô junto com eles. Tô acompanhando. Eu acho que eles estão certos fazer as manifestações. E eu acho que precisa despertar isso na cabeça de todo mundo, de todo o mundo mesmo. Aqui no Brasil também precisa despertar muito disso. Então, o que eles estão fazendo, eu apoio 100%. 100% no que estão fazendo aí. Com certeza. Tem que ter mesmo isso para dar um choque nas pessoas e as pessoas acordarem para a vida, para a realidade do que é o hoje. Não é o antes, é o hoje, que hoje nós estamos em 2020 e então não tem que ter mais isso, né? Então tem que ter isso mesmo em vários países. Essa semana eu vi até que a Madonna estava no meio da manifestação na Inglaterra, então tem que dar a cara a tapa, tem que lutar mesmo contra tudo isso. Infelizmente, a gente está num momento triste que não tem como tá lá no meio por conta dessa pandemia, porque o medo do vírus acaba falando mais alto, né? Mas a gente tem que continuar lutando mesmo com todo esse vírus aí, que seja na internet e tudo mais, tem que meter cara contra essas pessoas que não respeitam, essas pessoas que são racistas e não entendem que uma cor de pele não muda o potencial da pessoa. Então, essa luta nossa aí, essa luta é uma luta que já vem de tempos. E agora que está estourando, vamos dizer assim, nesse século está estourando agora, né? E é uma luta que a gente já vem falando, a gente já vem comentando, o hip hop, a cultura negra, já vem falando de anos isso daí. E agora que está despertando, né? Os canais e o pessoal está abrindo o olho agora, né? Eu acho isso. Aqui a gente tem mais uma pergunta aqui. O Roger está perguntando, Beto, fala um pouco sobre a importância do hip hop na sua vida e na luta contra o racismo. Então, o hip hop na minha vida foi assim, o hip hop entrou em 96, né? Então, foi por causa do hip hop que eu aprendi a lutar, né, contra o racismo, porque o hip hop, ele me ensinou, né, a buscar informação. São 4 elementos, né? Então, o 5º elemento é a informação, é o conhecimento. Através do conhecimento que eu adquiri dentro do hip hop, né, foi através dele que eu consegui aprender tudo sobre o racismo, tudo sobre o negro, tudo sobre, né, a minha negritude, a minha etnia. Então, o hip hop me ensinou tudo, né, me ensinou tudo que eu sou hoje. Se eu estou aqui, né, conversando com você nessa live aqui, foi porque o hip hop me apresentou informações para me buscar através de livros e cadernos para me saber como me agir, como me comportar e por que, né, eu sou negro, né? A minha dica seria assim, não precisa ser através do hip hop, mas os negros e as negras, e o pessoal que está aí, quando for falar do tema da negritude, alguma coisa assim, os negros e as irmãs negras, vá atrás de informações, né? Vai atrás de informações porque é muito importante isso. É muito importante você saber sobre de onde você veio, né? É importante saber de onde que o negro veio, as culturas do negro. É muito lindo. Então, o hip hop me ensinou isso. Até hoje, ele me ensina tudo sobre isso. Então, quer dizer, se não fosse o hip hop, eu não estaria aqui hoje, eu não saberia
sobre a minha cultura. E graças a Deus estou aqui. Mas eu acho bem legal a parte do hip hop. Eu lembro um pouco de quando vocês tinham os movimentos aqui em Cambuí e faziam as danças e do hip hop, era bem legal. E a gente tem mais uma pergunta aqui, daí depois eu quero fazer uma que é importantíssima, que eu escutei isso no Big Brother e Certo? que o Babu deu uma aula lá sobre o racismo, sobre como falar coisa, e eu quero que você tire isso para mim. Mas primeiro eu vou fazer a pergunta da Joyce aqui, ó. Beto, assim como eu já passei, quando alguém faz uma piada racista contigo, você fica sem jeito também ou responde? Antigamente, quando eu fazia piada racista para mim, né, eu baixava a cabeça, né, eu ficava sem jeito e ficava me perguntando, mas por que que eles fazem isso? Eu dava aquela risadinha meio amarela que nós negros sabemos como que é, né? Damos aquela risadinha meio amarela, né? E depois ia embora para casa perguntando, mas por que que ele fez isso, né? Mas hoje não. Hoje, raramente eles fazem essa piada racista comigo, porque sabe que se fazer a piada racista, na hora eles já tem a resposta, né? Uhum. Então, a dica que eu dou para ela é a mesma que eu falei agora há pouco, né? Antes de alguém fazer essas piadas racistas para você, vá na internet e procure saber sobre a lei antirracismo, procure saber sobre tudo isso daí. Para quando a próxima pessoa que for fazer uma piada racista, você já tem, né, A resposta. a palavra isso, já mostra na ponta da língua o que é para fazer. Depois que você fazer isso com uma pessoa, as outras pessoas nunca mais vão fazer piada racista com você e nem com o irmão do seu lado, porque vai saber a importância que você tem, as informações que você tem. Então, a sua arma é informação, certo? Se você tem a informação na ponta da língua, ninguém vai fazer piada racista com você nunca mais, nem com seus irmãos próximo a você. Então, procure saber as informações, vai atrás, tá tudo na internet. E aí depois, a próxima vez que essa pessoa fazer essa piada racista com você, você já manda a primeira nela, nunca mais ela vai fazer isso aí com você. Que daí depois você pega o embalo, né? Se vier, você dá de novo. E é bem assim. Isso aí. Você dando a primeira, bem, depois ninguém segura E mais. aí depois já era. E aí depois algum irmão ou irmã vai chegar assim para você ainda. Nossa, mas me conta mais sobre isso, tal. E aí você vai passar a informação para mais uma, para mais duas, para mais três, né? E cada pessoa passa a informação para 3 pessoas. Então aí você vai, né, vai colocando informações na cabeça dos outros irmãos e irmãs. Quando você vê, ninguém vai estar fazendo piada racista com você mais. Informação. E um vai ajudando o outro ainda a bater de frente com quem vem com as piadinhas sem graça, né? Bom. Exatamente. Você nunca deve bater. Não, pode falar. Então, a princípio, você nunca deve bater de frente com violência. A princípio, eu falo, né? Você tem que ir com classe. Exatamente. Se você tiver todas as informações na ponta da língua, você chega com classe, falou, acabou, vira as costas, pronto, nunca mais ele faz isso. Eu falo isso que quando eu morava em São Paulo, a gente, tipo assim, falando de educação, essas coisas, a gente, quando morava em São Paulo, o nosso porteiro, ele era super mal educado, assim, sabe? Só que todos os dias a gente descia e falava bom dia pra ele. Bom dia, fulano, tudo bem? Virou um doce com a gente. Por quê? Porque ele viu que a gente tratava ele com educação e ele era redio. E daí, depois que ele viu que a gente todos os dias tinha o mesmo jeito de falar com ele, que ele acabou que baixou a bola e começou a falar bom dia pra gente também. E perguntava, tudo bem? Como foi em Minas no final de semana? E tudo mais. E antes ele era super grosso, super mal educado com a gente. Mas a gente conseguiu, na educação, contornar a situação. Então a gente nunca pode, como se diz, descer do salto, né? Tem que ir com classe, mas não perder a razão. Às vezes você transforma um inimigo num agente de divulgação para você mesmo.
né? Então, às vezes é isso. Porque daí, se você vai ser grosso com a pessoa e mal educado com a pessoa, o que vai acontecer? Vai ser pior, porque daí a pessoa vai Vai virar e depender. ainda vai julgar que você é mal educado, que você é sem educação, que você é isso, que você é Exatamente. aquilo. Então, Exatamente. tudo é na base da educação e com classe. Uhum. Exatamente, é isso aí. Mas, Roberto, o que eu falei anteriormente e agora eu quero chegar nesse ponto. Eu estarei sendo racista, chamando uma pessoa de preta. Foi um Então, eu não vou assunto que foi ser. falado muito no Big Brother por conta disso, que hoje em dia não é o negro que se usa, e sim chamar a pessoa de preta. Por exemplo, tô conversando com o Beto é preto. E aí, entra como Uhum. racismo isso? Então, eu vou dar a minha opinião, né? A minha opinião é o seguinte: depende de como você vai falar, depende de sua conotação. De que jeito que você vai falar? Você vai Uhum. estar falando assim: eu vou falar com o meu amigo Beto, ele é preto, ele é da comunidade negra, tal. Para mim, isso não é racismo. Agora, quando você, né, quer fazer uma conotação mais de duplo sentido, aí sim, vira Entendi. racismo. Uhum. Você vai xingar, vai falar assim, não, o Beto é preto, aquele preto safado, aquele preto fedorento. Aí já é. Agora, na minha opinião, quando você está falando com uma pessoa e coloca essa palavra num contexto assim, vamos dizer, mais Positivo. positiva, né? Aí, para mim, não é. Vai depender muito da intimidade que tem também, né? Então, para Uhum. mim, tem esses dois lados, né? Essa é a minha opinião. Então, Entendi. vai depender muito de como você está falando, né? Uhum. Entendi. Que daí, no caso, você usando a palavra preta no positivo, não entraria como um racismo. Agora, se usando a palavra preta no negativo, ela já entraria como um racismo e seria, você, no caso, estaria errado falar que a pessoa é preta, no caso. Muito obrigada. Vai depender muito de Essa como é você vai uma falar. dúvida muito grande, até porque foi falado muito no. Como eu mencionei antes, foi falado no Big Brother. E o Babu falou sobre isso. Falou que se chama a pessoa de preta e não de negra. Mas eu Isso, ele cresci, depende, né? eu Eu vi. na minha vida, com 31 anos de idade, eu cresci aprendendo como a pessoa é negra e não a pessoa é preta. Então, por isso que às vezes a gente perguntar para quem sabe, entende sobre e poder explicar para as pessoas, então é bem mais fácil, né? O Erineu falou, a Então, palavra preto eu acho que seria pela intimidade. igual eu chamo aqui a minha esposa, eu chamo ela de preta, né? Minha pretinha, minha preta, então eu tenho intimidade com ela, né? Uhum. Então, eu acho que assim, vai depender muito de como você vai falar, né? Até mesmo no negro. Até mesmo se depende de como você vai falar e o que você vai falar, chamando a pessoa de negra, também pode estar entre racismo e injúria racial. Então, vai depender muito do que Uhum. você está dependendo, entendeu? Dependendo do contexto. Exatamente. Entendi. O Erineu perguntou aqui, ó. O que você acha do racismo em Cambuí? Olha, por ser uma cidade pequena ainda, né? Desde quando eu conheço como gente, a cidade de Cambuí, ela é uma cidade preconceituosa e uma cidade que eu posso dizer que seja, vocês vão falar que não, mas é uma cidade preconceituosa, é uma cidade racista. É uma população assim, eu não vou estar generalizando todo mundo, né? É claro, né, que tem pessoas aqui mas assim, vamos dizer que todo dia eu tenho amigos e amigas que falam que já sofreu preconceito, que já sofreu racismo na cidade de Cambuí. Até porque, assim, na maioria da cidade de Cambuí, desde antigamente até agora há pouco tempo tem muito negro na cidade de Cambuí. Mas 10, 15 anos atrás não tinha tanto negros na cidade de Cambuí, não tinha tantas famílias negras, tinha mais famílias não negras. E desde então, a cidade sempre teve um pé ali no racismo e no preconceito. Isso é certeza, né? Para todas as pessoas negras que você conversares, todas eles já sofreram algum preconceito, algum racismo na cidade de Cambuí. As Então, é meninas assim, estão falando aqui. A Joyce, a hum, Bruna, a Claudinha,
o Wesley, tudo estão falando que já sofreram e são todos daqui de Cambuí, né? Então, assim, é um tema muito, muito assim, polêmico, né? Mas a gente tem que tratar, a gente tem que falar que é. Por quê? Para essas pessoas estarem aqui na sua live ou estar em qualquer lugar falando a discriminação e o preconceito que sofreram. Porque até então, aqui na cidade de Cambuí nunca teve um tema tão aberto assim, igual a gente está falando, né? A gente já tentou fazer algumas vezes, mas igual a gente está falando aqui, o tema não foi aberto. Então, quer dizer, muitas das pessoas que estão aqui ao vivo hoje não sabia que Cambuí Virtuosa é uma cidade que tem um racismo. Eles vão falar assim, não, que isso, não é, mas é. Inclusive, eu quero falar aqui, você entrou nesse tema, que há uns meses atrás, mais ou menos, tem uma amiga nossa que sofreu o racismo no ambiente de trabalho dela, de uma pessoa, né, de uma família... Peraí, Beto, tá dando uma travadinha aqui. Eu não sei se é só para mim ou se o pessoal também. Pessoal, tá travando para vocês a live ou só para quem tá nos escutando? Vamos ver aqui, Só então. para você conseguir falar e dar continuidade. Certo. Deixa eu ver se o pessoal responde aqui. Vamos ver aí. E aí, pessoal? Tá travando para vocês também? Tá normal? Às vezes... Aqui tá normal. Eu acho que agora melhorou. Então, igual eu estava falando, aqui na cidade de Cambuí teve... travada também, mas o áudio está normal. Pode continuar no que você estava falando daqui de Cambuí e daí a gente vai vendo se vai travar aqui para mim. Então, acho que agora voltou ao normal. Tá, então, eu estava falando que tem uma amiga nossa daqui na cidade de Cambuí, uma das histórias, que ela sofreu o racismo dentro do ambiente de trabalho dela. Ela estava trabalhando, né? E uma pessoa de uma família, vamos dizer assim, da alta sociedade da cidade de Cambuí foi lá, né? E no ambiente de trabalho, ela trabalhando, essa pessoa foi lá e cometeu o crime de racismo, né? Inclusive, a pessoa, a nossa amiga que sofreu esse racismo, ela ficou, né? Ela não sabia o que fazer na hora, né? Então, é assim, depois aí acho que ela levou no fórum, eu não sei como é que tá a coisa, né? Mas ainda tem aquele medo dela de, é uma pessoa, né, de família, de alta sociedade da cidade de Cambuí, o que pode fazer comigo e tal, tem esse medo ainda. Mas essa é uma das histórias da cidade de Cambuí aqui, que às vezes não é divulgado. Por quê? Porque é o medo. Então, na cidade de Cambuí, tem. Né? O que a gente tem que fazer, a gente tem que... as pessoas, os irmãos e as irmãs negras da cidade de Cambuí, a gente tem que se unir. E as pessoas não negras também que quer seriedade na causa, né? A gente tem que se unir para ver se a gente minimiza, né, um pouquinho, né, desse preconceito e desse racismo na cidade de Cambuí. Enquanto eles não verem que nós, negros, na cidade de Cambuí, estamos unidos e estamos munidos com as informações que a gente tem, né, e que eles podem ser presos por estar fazendo aquilo, os racistas, os preconceituosos da cidade de Cambuí vão continuar fazendo, né, até porque é uma cidade pequena. E numa cidade pequena, se a gente ter união, eles não vão mais fazer isso. Eles não vão ter mais coragem de fazer isso. Entendeu? E daí, no caso, assim, quem tá assistindo a live aqui com a gente, que não participa, e é daqui de Cambuí, que não participa do movimento e quer participar, como que a gente faz para poder estar participando junto com vocês nessa luta e tudo mais? Eu quero estar participando, se tiver mais gente querendo participar, entre em contato com o Beto, como que a gente pode estar fazendo para poder participar desse movimento? Olha, o movimento negro na cidade de Cambuí, ele é meio que disperso, né? Até porque, né, falando aqui, ele é meio que disperso por quê? Porque, assim, nessa falta de união que eu estava acabando de falar agora, que a gente tem que se unir. Essa falta de união da gente, o movimento negro está se disperso, mas
Se vocês quiserem, né, estar junto com a gente, é só entrar em contato comigo. A gente faz eu já tinha até feito uma vez um grupo no WhatsApp, certo? E aí a gente vai se conversando e a gente vai formando projetos, a gente vai formando algo em que a gente esteja unido, esteja forte, né? Por enquanto, o movimento negro na cidade de Cambuí é assim, por exemplo, vai ter o concurso da beleza negra, aí todo mundo se junta, a maioria se junta, né? Aí vamos lá, se junta, a gente faz todo aquele movimento, acabou, todo mundo se dispersa, né? Aí lá vai o Beto lutar, colocar tudo no Facebook e tal, tá? E aí a gente convoca de novo o pessoal. Então, por enquanto, está meio disperso, mas se vocês quiserem fazer um movimento forte mesmo, um movimento que a gente carrega as informações, vamos estar falando, vamos estar conversando. O pessoal que está na live aí, entre em contato com a Eneida, entre em contato comigo e a gente faz um movimento forte na cidade de Cambuí. E tem que ser um movimento forte mesmo. Podem contar comigo. Viu, meninas também, as meninas estão aqui, amo de paixão. Essas figuras que a gente encontra, tudo bêbado pra rua. Porque assim, a gente... Se junta eu, Joyce, a Bruna e a Claudinha, não dá um. Então. Aqui, ó, tá falando aqui. A Lilian Gomes ou eu? Viu? A Lilian Gomes está falando assim, temos informações sobre a escravidão na história de Cambuí, ela está perguntando. Posso responder essa? Pode responder, claro. Então, Lilian, foi uma boa pergunta sua, eu estava vendo aqui e eu queria entrar nesse contexto aí. Muito obrigado por você ter feito essa pergunta aí. Matou a pau dessa vez, hein? Na cidade de Cambuí, né, eu tenho uma amiga aqui que está aqui, que ela pode comprovar isso para a gente. Na cidade de Cambuí, tem comprovações que existiu famílias negras na cidade de Cambuí, né? Escravos na cidade de Cambuí. Eu acho que até no Cambuí Velho, alguma coisa assim. Só que aí é que está outra coisa. Aí é a hora que vem o que eu gostaria de falar, né? A cidade de Cambuí, ela só, assim, a maioria venera só quem? Só os pessoais que fizeram grandes coisas, né, na cidade de Cambuí. Que todo mundo já sabe, né? Ou sabe até o nome de cor de quem fez grandes coisas na cidade de Cambuí. Só que eles esquecem, que é aí que eu entro, das famílias negras na cidade de Cambuí, das famílias que realmente pegaram no batente, das famílias que cuidaram dos bisavós dele quando eles eram nenéns, né? A ama de leite. Quem que foi a ama de leite da cidade de Cambuí? Quem que foi os negros na cidade de Cambuí que veio junto com os bandeirantes ou que veio junto com não sei quem? Essas pessoas que estão esquecidas na cidade de Cambuí. Teve escravidão, teve escravos, teve famílias de Cambuí que falam. Nunca falam porque é uma ferida que está ali. Mas a gente precisa saber. Eu mesmo que gostaria muito de saber. Já fui atrás, né? Eu tenho alguns documentos no meu outro computador, mas eu tinha documentos e tenho algumas informações de que famílias negras na cidade de Cambuí casaram aqui entre famílias mesmo. Então é muita coisa. Mas é assim, existiu na cidade de Cambuí. Só que não é falado. E se nós, negros, da família mesmo de Cambuí, não fomos atrás de tudo isso, não ir atrás para a gente saber, nunca ninguém vai saber. Né? Porque eles não vão falar. Não vão falar. Se nós não for atrás, eles não vão falar. Mas existiu. Interessante, eu não sabia disso. Dessa que teve aqui em Cambuí. Ai, bati no fio aqui. Mas procurar saber também seria uma boa, né? Aqui em Cambuí, para a gente poder conseguir ver sobre essa história que aconteceu aqui há anos e anos atrás. Mas sabe por que é difícil, Neida? É simples. É difícil por quê? Porque as famílias que teve escravo,
Claro, eles pegaram os escravos e humilharam muitos escravos, judiaram muitos escravos. E, por exemplo, eu não é que eu estou falando que a sua família fez isso, né? Mas, por Uhum. exemplo, você gostaria de saber que você gostaria de saber que seu bisavô maltratou escravo, que o seu bisavô matou escravo por nada? Imagina se a cidade de Cambuí soubesse que seu bisavô fez isso, né? Uhum. Então, quer Eu, dizer, eu, tem... particularmente, eu particularmente, eu sou assim, Aham, fez errado, paga, entendeu? exatamente. Mas nem Então, todos assim, pensam igual você. eu não, eu, por assim, me sentir constrangida, porque meu avô, meu bisavô fez isso, Uhum. que não paga aqui, mas paga lá em cima. Então, tipo assim, eu acredito Exato. que eu particularmente penso desse jeito, entendeu? Eu acho que tudo que se faz, a que se faz é que se paga, Uhum. entendeu? Então, eu, no meu pensamento, eu não pensaria, tipo, de ficar constrangida por conta dessa situação, mas eu acho que tudo de errado, independente se for meu irmão, se for minha irmã, se for coisa, fez errado, tem que pagar pelo erro. Qualquer coisa que faça, Nossa, entendeu? se todo mundo pensasse igual você, a gente saberia muito da história de Cambuí e dos negros, hein? Ah, é Então, verdade, hein? eu penso muito assim, eu acho, se você tá errado, você tem que Uhum. pagar, uai. Não é porque errou que não tem que pagar pelo erro. Eu já falo, pra mim, eu já penso que matou, morreu. Igual nos Estados Unidos. Não, não. Aham. Eu já sou desse jeito. Porque É. na hora de matar tava lindo, né? Daí foi lá, roubou tal coisa, matou a pessoa e tem hora que eu sou meio ruinzinha nesse caso. Então, Eu já sou um pensamento mais assim, sabe? Então, ó, depois você dá uma olhadinha na Espaço Mirtácia, tá conversando com você. aham, eu tô vendo ela aqui conversando com a gente. Ela tá interagindo aqui com a gente, bem legal. Isso aí. Eu acho que tem mais uma pergunta aqui que o Gordinho fez, quer ver? Tem da Pode Mirelle. falar, hein? Mirelle, já que eu chego aí, deixa eu ver do Gordinho aqui, quer ver? O Gordinho É perguntou se exatamente isso. você acha que a educação pode melhorar o racismo. Hoje nas escolas, como é feito na escola, se isso pode Sim, melhorar, a gente ter mais para frente que isso melhore. sim, claro, uma pessoa que tem a educação, igual eu estava falando, é uma pessoa que tem, né, a informação. Então, Uhum, se a gente educar as crianças nas escolas, mostrarem para eles tudo sobre a cultura negra, educar certinho do jeito que deve ser, vai melhorar muito, muito, muito mesmo. Se agora a gente educar as crianças, daqui 20 anos, o racismo ela vai diminuir muito mesmo. Então, a educação e a informação são as grandes armas contra o racismo, o preconceito no Brasil e no mundo. Então, são duas armas boas. a gente falando de educação essa semana mesmo. É, a filha de uma amiga minha tem 10 anos e a gente conversando aqui em casa, falando da próxima live e tudo mais, e eu comentei questão do racismo. E ela perguntou por que existe o racismo e por que as pessoas têm essa comparação da, do negro e do branco. E eu falei assim, porque as pessoas acham que a cor da pele muda alguma coisa. E não muda o caráter da pessoa. Tem tanta gente que é branca, faz cagada, como negro também faz. Só que eles acham que o negro, por conta de uma cor da pele, é uma pessoa indiferente. Falei pra ela, falei assim, então você não tem que pensar que isso não muda pra você. Do mesmo jeito, É. eu sou igual a ele e ele é igual a mim. Tava explicando pra ela. Ela ficou olhando na minha cara assim, entendi. Pois é, né? Eu falei, então você não Tem tem que muito. tratar outra pessoa diferente só por conta da cor da pele dela. Eu falei pra ela. Daí ela ficou olhando assim, então, entendi, tudo bem. Mas ela, tipo, na inocência, sem saber o porquê que as pessoas acabam fazendo isso, entendeu? Uhum. Então, não nasce racista, né? Ela aprende a ser racista, né? É. Então,
Se você colocar isso na cabeça dela, que o que você falou, vai ser mais uma defensora, né, da nossa causa. Com certeza. E eu, que depender de mim com ela, certo, eu falo. E a mãe, graças a Deus, a mãe também é uma excelente mãe. E desde criança vem ensinando as coisas certas. A gente cresceu juntas, nós duas. Então, essa é mais uma que, com certeza, vai crescer sabendo e vivendo a nossa realidade sem ter preconceitos nenhum. Deixa eu olhar aqui. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Nós vivemos. Ah lá, a Aline falou, alguém respondeu para mim aqui pelo que eu falei do negócio do matou, morreu. Eu vi aqui. Quem matou tem que sofrer, trabalhar para a sociedade, ser usado para estudos, um exemplo, testar vacinas neles e assim vai. Daí... coisa. Na escola educa mais e dentro de casa. O Gordinho perguntou sobre a educação da escola e agora ele está falando, na escola educa, mas e dentro de casa? Não consegui Dentro entender. de casa também. Dentro de casa também, as mães e os pais, eles também têm que educar, né, as crianças, principalmente dentro de casa, porque a criança acredita muito no pai e na mãe. O que o pai e a mãe falar, vira lei para a criança. Então, os pais têm que ter informação, têm que ter educação para passar filhos, né? E aí os filhos vão para a escola, já vão aprender um pouco mais, e eles vão ter aquela informação também, então vai se juntar tudo. Então, é um ciclo, na verdade, né? Começa dentro de casa, termina lá na escola. Né? Então, os pais também, mas para isso os pais têm que estar atrás da informação, eles têm que saber, né, do que eles estão falando. Primeiro, a educação vem de dentro de casa e depois junta com a escola, né? Porque tem muitas crianças que às vezes dentro de casa é de um jeito e o professor que dentro da escola tem que educar porque os pais não educam dentro de casa, né? Então hoje a gente vê muitas crianças que às vezes xinga, até bate no professor dentro da sala de aula. Então, primeiramente, essa educação vem de dentro da nossa própria casa, né? Então... Exatamente. O Irineu aqui, parabéns, Eneida, pela iniciativa e coragem. Levou um grande homem para essa entrevista. Um cara que toma a frente das causas e abraça. Aqui, a Marília tá falando aqui. Eu já falo muito na cabeça dela, porque tenho um primo negro e amo ele e tenho muito orgulho dele. Aqui... a Mirelle fez uma pergunta aqui em cima. Deixa a Mirelle passar. Deixa eu achar ela aqui. Qual é dela? Manda aí. E para você, se o racismo já te prejudicou em alguma coisa? Olha, o racismo já me prejudicou, vamos dizer assim, né? Até eu tenho um vídeo, é o vídeo que eu estava contando para você aí, no meu canal lá, Iberto Santos. Eu tenho um vídeo que fala que eu quis ser branco, né? Essa é a palavra, eu quis ser branco. Por quê? De tanto as crianças, né, me chamarem de negro, porque meu pai era branco, minha mãe era negra, teve uma época em que eu falei para minha mãe, mãe, porque todo mundo vem para cima de mim, todo mundo me xinga, fala que eu sou negro, fala que é aquilo, e eu era pequeno, então imagina na cabeça de uma criança, né, sofreu racismo todo dia na escola. Chega uma hora que ela fala assim, não, eu quero ser essa outra pessoa. Então, é assim, a partir desse momento, sim, eu sofri mentalmente muito com o racismo. Depois, na escola mais tarde também. Então, a gente vem sofrendo sempre, eu venho sofrendo sempre. Foi aquilo que eu disse. A partir do momento que eu falei assim, não, chega, agora eu vou atrás das informações, e em vez de eu ficar calado de cabeça baixa, eu vou atrás das informações, eu vou saber e eu vou combater isso com as minhas informações. A partir disso, eu não sofri tanto. Hoje em dia, eu sofro um pouco mais, né, pela minha filha, pelas minhas filhas, né, na verdade, né, eu tenho duas. Porque, assim, elas ainda estão nesse processo. Pequena, ela sofreu racismo aqui em Cambuí. Criança de 9, 8 anos, no ano passado.
Então, imagina a cabeça dela. A gente tem que sentar, tem que conversar com ela, tem que mostrar para ela a importância do negro no Brasil. Aí a mãe dela também, né? A minha filha mais velha, com certeza, minha filha mais velha já sofreu o racismo, o preconceito, mas a minha filha mais velha, ela sempre viu eu militando, então ela já tem o que falar, ela já tem na língua, mas mesmo assim eu sofro por ela, porque eu não sei quando que ela sofreu e quando sofreu de novo. Então, E ela hoje em dia é assim. já sabe, no caso, como se defender, e daí ela não te conta para não deixar você Exatamente. chateado, no caso. Eu fico meio chateado por isso, porque aí eu quero ir lá defender ela, é claro, né? Porque ela é filha minha, eu sei como fazer, mas, né, ela não me fala. E a pequenininha, ela fica triste, então aí a gente vai atrás. Mas é isso daí. Comigo antes e agora, né, eu fico meio assim com as minhas filhas. A Claudinha tá perguntando aqui, ó, Beto, você acredita que um dia o racismo vai acabar? Olha, o racismo só vai acabar no dia que a humanidade acabar. É só isso que eu posso falar. Porque até então, o racismo no mundo, ele pode o quê? Ele pode diminuir. Ele pode diminuir, mas sempre vai ter o racista, sempre vai ter o preconceituoso. Então, o que pode acontecer no futuro é diminuir, inibir. É aí que eu falo de novo, os negros se informarem, os negros terem educação, quanto mais negros com educação e com informação, mais vai inibir os racistas preconceituosos. Acabar definitivo nunca, mas minimizar e diminuir aí pode até ser. Né? Pode até ser que no Brasil, no futuro, ele tenha menos racista e menos preconceituoso. Mas falar zerar nunca. Só quando a humanidade acabar mesmo. Uhum. O Gordinho tá comentando sobre uma música, de uma letra de um rap, que diz: racistas otários, nos deixem em paz. O que você conclui dessa frase? É a música do grupo de rap DMN, a música do Racionais MCs, né? E aí ele disse, né, racistas otários não deixem em paz. O que você conclui com essa frase? É simples, é o que eu acabei de falar, o Gordinho. Nos deixem em paz, é assim, quando a gente tiver a informação, quando o negro tiver a educação, aí os racistas otários vão nos deixar em paz. Aí, quando o racista vir, a gente vai dar aquele tapa neles. Ou seja, racistas otários nos deixem em paz. Entendeu? A gente está com a informação. Pá, vamos bater de frente. Então, aí vai diminuindo. Racistas otários, nos deixem em paz. Vai diminuindo, vai diminuindo. E aí, vai minimizar. Racistas otários, nos deixem em paz. Aqui, a Thalita tá elogiando sua filha, que ela é linda, que ela valoriza a beleza dela. Eu acho que eu não tô lembrada. Eu tenho que ver uma foto para ver se eu conheço. Devo conhecer, mas agora, às vezes eu sei quem é, mas não sei que é sua filha. Depois eu olho lá no Instagram para ver. Pode ir lá que ela tá lá. Depois eu procuro ela lá. Às vezes eu conheço, mas por falando assim, às vezes eu não sei quem é. O Juninho tá falando álcool e fogo. Aí acaba com os racistas. Juninho. Eu li. Aqui, ó. Espaço Mirtácia falou, mas lembre-se também daquela música que te mostrei, que fala: deixa o ED saber que seu bisavô era rei. Ela falou como? Daquela música que eu te mostrei que deixa eu saber. Ah, tá. Então, o que ela tá, eu acho que o que ela tá tentando falar é que assim, é que pra gente tá passando, pra gente tá passando as informações, contando as histórias, né, dos nossos avós, dos nossos bisavós, pra gente passar isso em frente. Eu acho que deve ser isso, né? E sempre a gente tá contando essa história que eles contavam, falar sobre os nossos ancestrais, que é para a gente passar nossas histórias à frente. Eu acho que deve ser isso. Eu não sei qual que é essa música que ela tá falando. Aqui a Aline falou: racismo é só para os que têm a cabeça pequena. Beto, vamos fazer o seguinte, pessoal.
tá dando 1 hora aqui e a live vai cair. Eu vou sair e chamo o Beto de novo. Que daí tem uma pergunta muito interessante aqui. Se alguém quiser fazer mais perguntas, a gente tenta dar mais uma seguradinha aqui, que a gente está com 27 pessoas. Então eu vou fechar a live e vocês voltam aqui com a gente. Tô esperando de novo as 28 pessoas. Aguenta aí. Tá Espera aí, certo. pessoal. Vai lá. If you a rider, you can come with me. If not, you be the one that